Ora, meu amigo, meu irmão, já está sentadinho, sossegadinho, para ouvir a nossa rubrica O que Deus Pensa? Hoje o nosso tema é o cristão e a internet. É um pouquinho diferente dos habituais, mas é um tema que está na moda, está perfeitamente, portanto, interligado com o dia de hoje. Ora, para aqueles que entraram de novo, que só agora é que nos começaram a ouvir, aqui vai o nosso abraço, aqui vai o nosso voto para que tenham um dia abençoado na presença de Jesus. Nós vamos começar com a nossa rubrica O que Deus Pensa, cujo tema hoje é o cristão e a internet. E eu e o apóstolo José vamos aqui ter uma pequena conversa acerca deste assunto. Bom dia, apóstolo. Ora, então, bom dia, Lourdes, bom dia a todo o auditório da Rádio Viva. Ora, apóstolo, nós hoje dispomos de um meio que se chama internet e que não havia no tempo de Jesus, como é normal, porque apareceu no século XX, e que tem vindo a progredir com uma rapidez imensa, uma rapidez incrível. Dia após dia se conseguem fazer mais e mais e mais coisas através da internet. Segundo a Bíblia, tudo o que é criado tem a permissão de Deus. Logo, se existe a internet, foi com certeza com a permissão de Deus. Isso não invalida, no entanto, que existam coisas de grande utilidade e outras bastante perigosas para o ser humano e ainda mais para o crente na internet. Em seu entender, apóstolo, quais são as partes boas da internet a serem aproveitadas pelo cristão? Bom, antes de mais é preciso nós colocarmos em perspectiva aquilo que nós ouvimos também, em parte, aqui nesta introdução, e que é o pensamento de uma grande franja dos cristãos, também daqueles que são ou não filhos de Deus. Quando nós dizemos que tudo tem a permissão de Deus para que aconteça, nós estamos falando de uma outra coisa. E eu vou dar aqui o exemplo do Alfred Nobel, que é o que dá o nome a esse prémio Nobel, todos os anos, salvo erro, que vai beneficiar alguma área da ciência que tenha ajudado a humanidade, ou, aliás, que vai premiar alguém que tenha, através da ciência, encontrado algo, através de outra coisa, que tenha mudado e que tenha ajudado a vivência da humanidade. E Alfred Nobel inventou, por exemplo, a dinamite. E segundo se diz, segundo se conta a história, que ele um dia ia passando por umas pedreiras. Isto aconteceu num dia em que ele ia passando pelas pedreiras, embora ele fizesse esse passeio diversas vezes por semana. Mais do que 2 vezes, mais que 3 vezes. E ele passava pelas pedreiras e ele via os homens à torreira do sol, fazendo os buracos na pedra com aqueles, eu nem sei, mas creio que se chamam guilhos, são uns ferros grandes, tipo ponteiro, e com marretas batiam alternadamente, pá, 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 pá. E ele pediu a Deus. Alfred Nobel, para quem não sabe, ele era um cristão, e ele pediu a Deus que lhe desse algo, que o ensinasse algo, que lhe revelasse algo
de maneira que ele pudesse ajudar aqueles homens e aliviar a sua carga diária, que é bater em pedra e ferro todo dia. E naquele tempo não havia a história das 8 horas por dia e tá bom, não. Naquele Era tempo, de sol a sol. Era de sol a sol. Acontece que nós vimos que a dinamite foi usada nas pedreiras, arrancou muitos blocos de pedra das mais diversas categorias e qualidades, mas também vemos que a mesma dinamite arrancou vidas e continua a arrancar vidas, não por acidente de trabalho, também, mas porque um dia alguém se lembrou de inventar as armas de pólvora, ok? Dinamite. Dinamite, Okay? exatamente. Então, antes eu queria, só por uma questão de poder transmitir mais algum conhecimento, a palavra dinamite, ela vem do grego que é dunamis. Depois foi-lhe acrescentado um sufixo sueco, que é uit, o que em tradução livre quer dizer conectado com a força. Dinamite, na verdade, quer dizer isto. Conectado com a força. Agora, a força ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada para o mal. Ou seja, a dinamite, ela tanto pode ser usada para o bem e hoje ainda continua a ser usada, embora já tenha havido algumas transformações por causa do armazenamento dessa mesma dinamite. A dinamite tem um outro componente também que é extremamente que não é seguro, não é? Explosivo. É altamente explosivo e agora fugiu-me o nome dele, mas que ao entornar, ao vazar daqueles pacotes de dinamite, ele provocava diversos acidentes e provoca. Embora hoje em dia o homem tenha encontrado outros componentes químicos e etc., para causar também esse efeito explosivo e para que em armazenamento seja mais seguro também. Mas bom, tudo isto, toda esta conversa com o dinamite, para quê? Para irmos lá em Salmos, lá no capítulo 1 e o verso 1. Nós estamos a falar de internet. Exatamente, que é uma segunda dinamite. Ok. Se não for bem utilizada, Então, será uma vamos. segunda dinamite. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Ok, então, o que é que nós vemos aqui? O que é que eu quero hoje aqui chamar a atenção? Que a internet, que há muita gente, é como a televisão, que lhe chama o olho do diabo. Mas isso é uma figura extremamente religiosa, redutora e que não corresponde à verdade. Porque a televisão, para mim, ela só vai ser aquilo que eu quiser, aquilo que eu deixar que ela seja. Porque há um instrumento chamado comando. E se não houver comando, é Se mesmo não no houver botão. comando, há aquele seletor de canais que nós pomos a televisão onde nós quisermos. Exatamente. Ou deixamos ficar e vimos, ou se não nos interessa, mudamos. Chegamos lá, até foi inventado um termo muito curioso, que há aquelas pessoas que se sentam em frente à televisão e vêm todos os canais, e, que é o zap. Zap. Né? Então vou fazendo, faça zap quando não interessar, porque hoje em dia na televisão nós sabemos que o mal da televisão é o mal da internet e o bem da internet também. Conforme se encontrou o bom e o mal na internet, também se encontrou o bom e o mal na televisão. Então, ela dentro da minha casa, ela só vai ser aquilo que eu deixar que ela seja. Exatamente. Okay? Então, quais são as partes boas da internet a serem aproveitadas? Não podemos só ater-nos, de facto, Às partes más. às partes boas, nem só às partes más. Porque a internet é impessoal. Ela nem é boa, ela nem é má. Ela é aquilo que eu deixar que ela seja.
E se a internet não existisse, como é que nós fazíamos o nosso programa? Aí está, por exemplo. Portanto, a internet tem a parte positiva e a parte negativa, que é altamente comandada pelo meu caráter. Amém. Pelo meu nível de espiritualidade. Entende? Por exemplo, um homem que seja violento, ou os princípios da violência estão muito dentro da sua personalidade, ele vai procurar o quê? Vai procurar filmes violentos, vai procurar sites violentos, vai procurar aquilo que ele de facto é. Tá? Então, nós é que dominamos. Não é a internet. Quando a internet domina alguém, é mau. Quando a internet domina as nossas vidas, é mau. Não é? Porque se tornou um vício. Torna-se um vício. E nem sempre poder-se dizer assim. E o vício poder-se tornar bom. Não é? Ver boas coisas, estudar boas coisas. É uma fonte inesgotável de conhecimento. Não é? Mas também sabemos que esse conhecimento tem sido usado, por exemplo, já falámos disso logo de início do programa, para a criação de armas, para alguém em casa criar uma bomba e matar muitas pessoas. Tá? Mas também há testemunhos de pessoas que, animados pelo trabalho de outros, viram testemunhos onde, na internet, de pessoas que ajudam aquele ou outro, que criaram associações, organizações. Eu posso também fazer isto, ou eu posso ajudar. Não é? Então, lá está. A internet transformando-se naquilo que eu sou. Tá? Amém. Ok. Então, as coisas boas em termos práticos. Portanto, o grande alcance que a internet tem. 2,3 bilhões utilizam a internet. Ok? Então, conseguem alcançar a internet. O Facebook, o Twitter, o e-mail, o VoIP. Né? O meu perfil de Facebook, eu tenho um perfil no Facebook. Não tenho um. Temos um e temos uma série de páginas ainda. O meu perfil de Facebook só vai ser aquilo que eu permitir que ele seja. O meu Twitter também. Vou alcançar milhões de pessoas com uma mensagem minha. Amém. Entende? O Facebook também é a mesma coisa. Eu agora não estou bem dentro dos números de quantos aderentes o Facebook está. São muitos. São muitos. Milhões, sim. Mas não tenho agora o número. Também em termos de comunicação. Positivo. Nós, através do nosso e-mail, chegamos a organizações, chegamos a instituições, chegamos a departamentos de Estado, escusamos de nos deslocarmos fisicamente. Não é? Como o VoIP também, que é o quê? O VoIP é o sistema de chamadas telefónicas via internet. Há serviço pago, mas também há serviços grátis, caso do Skype também. Do Skype, sim. E também tem o serviço pago, que é muito mais barato do que o telefone fixo das nossas casas. Então, e podemos telefonar não só para o país em que nos encontramos, como podemos telefonar para qualquer lugar do mundo. Basta haver lá a internet e um computador. E acabou. E mais este serviço do Skype, por exemplo, com certeza que há outros iguais. Eu, no meu smartphone, eu tenho um outro serviço também. Também é grátis entre aderentes. Ele não só telefona para computadores, como faz ligações para telefones e até para telemóveis também. Portanto, isto é o serviço do Skype. Mas aí já tem que haver um pré-pagamento. Tem um pagamento, não é? Tem que ter isso, mas é lógico. Mas só que o custo fica 10 vezes mais barato. Mais barato, fica muitíssimo mais barato. Do que uma ligação feita pelo sistema tradicional. Ok? Então, esta é a parte positiva da internet. Mas também vamos agora a parte negativa. Hoje diz-se muito que as crianças, quando nascem, elas parecem que já nascem com a internet no sangue. Não é?
Elas sabem mexer no computador, sabem mexer num smartphone, num tablet, com a maior das facilidades. Dando-lhes acesso à internet. Agora, o problema continua a não ser o homem. Continua a não ser a internet. Continua a ser o homem. Tá? Em que aspecto? A falta de educação escolar acerca da internet. É? Quanto a mim, um dia eu preguei isto. Estava falando acerca de educação financeira. Numa Assembleia de Deus, lá no Brasil, uma grande Assembleia de Deus. Em que eu dizia, eu estava... foi lá em Belo Horizonte, talvez se me recordava. Lá numa cidade nova, não me recordo agora. Eu estava dizendo que a educação financeira, que a Igreja precisa de viver educação financeira. Então que os pastores se deveriam preocupar em criar seminário acerca de educação financeira. Se a Igreja não ensinar educação financeira, quem é que vai ensinar? O mundo. E o que é que nós vemos no mundo? Nós vemos uma qualidade de educação financeira que deixa muito a desejar. O consumismo. O consumismo, por exemplo. Isso é um dos exemplos, não é? Mas que deixa, mesmo a nível de governo, deixa muito a desejar. Por isso os governos estão a viver aquilo que estão a viver atualmente. Porque mesmo as faculdades, a questão é muito profunda, mesmo as faculdades, as universidades onde são formados os economistas e tal, não sei o quê, eles saem com uma série de conhecimento, mas são poucos os que chegam ao grau da sabedoria. Eles saem com conhecimento teórico. Pronto. Mas a vida é que nos ensina. Ok. Mas não só a vida. Claro que sim. É? A Bíblia nos ensina educação financeira. A palavra de Deus nos ensina educação financeira. Agora, colocar a internet. Eu dizia que deveria de haver no sistema escolar também uma cadeira, uma disciplina de educação financeira. E a par disto, uma disciplina de educação como usar internet. Tá? Nas igrejas, em vez de chamarem a internet e a televisão olho do diabo, não é? Deveriam criar seminários, não é? Palestras, workshops de ensinamento. De ensino. Tanto no aspecto teórico e técnico, como também no aspecto espiritual. Porque aqui envolve todos estes aspectos. Envolve o aspecto técnico, envolve o teórico e também o espiritual. Estas três vertentes elas estão ligadas na utilização da internet. A criança precisa ser educada também a usar a internet desde tenra idade. Há ferramentas, porque há ferramentas, por exemplo, para vedar o acesso a certo e determinado tipo de sites. Tá? Põe-se lá as palavras-chave, que em princípio esses sites representam, não é? Há os programas, tal, e as crianças ficam sem acesso. Okay? Os jovens ficam sem acesso. Mas isso não trabalha na sua santidade ou na sua santificação. Claro que sim. Okay? É uma proibição, eles não têm acesso. Um dia vão à casa do colega ou vão à LAN house, e aqueles sites começam a aparecer. Ele não sabe como lidar com aquilo. E o fruto proibido é sempre mais agressivo. Está. Vai lidar da maneira errada. Okay? Porque não está instruído espiritualmente falando acerca disso. Portanto, outro aspecto negativo é a impessoalização. Há pessoas que procuram relacionar-se através da internet. Tá? Isso também tem causa. Tem causa e tem efeito. Não estou a dizer, e agora aqui está, nem todos os relacionamentos são maus. Não é? Mas há relacionamentos criados via internet que não são maus. São péssimos. Tá? Principalmente para um cristão. Mas eu quero falar de forma abrangente por um lado e também falar para o cristão pelo outro. Então, esta é a minha resposta. E mais do que ser a minha resposta, é aquilo que Deus pensa, okay, acerca da primeira pergunta que eu vou novamente responder com o verso 1
de Salmos. Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. A gente diz assim. E por acaso a irmã Lourdes falou essa frase de início. Naquele tempo, no tempo de Jesus, não havia internet. Nada disto. Certo? Nem existe a palavra internet na Bíblia. Mas também não existe a palavra Trindade, mas a Trindade existe. Exatamente. Ok? Amém? Portanto, há termos que são absolutamente novos. Não é? Okay. Portanto, relativamente aos cuidados a ter pelo cristão na utilização da internet, penso que o apóstolo já deu aí os tópicos principais, não é? Portanto, há que selecionar sites, há que selecionar o que a criança ou o próprio cristão deve ou não deve aceder, não é? Portanto, tudo passa por uma escolha e por uma opção de vida. Portanto, conforme eu disse, é preciso ter cuidados técnicos também, mas isso é uma outra vertente. Como também cuidados defensivos, cuidados de caráter. Tá? Portanto, isto precisa de ser ministrado a nós, precisa de ser ministrado ao cristão, e o cristão não ver a internet como um monstro, né? Mas ver a internet como uma base para alcançar coisas que de outra forma seria impossível de alcançar. Mas a internet é um monstro. Não é um monstro no sentido negativo. Eu refiro-me às instalações de onde parte tudo acerca da internet. É um verdadeiro monstro. Apóstolo, vamos falar de sites de encontros e conhecimentos. O apóstolo já abordou aí há pouco esse tema, mas há imensos sites de encontros e conhecimentos na internet, sendo que existem mesmo alguns sites ditos evangélicos. De evangélicos não têm nada. Que tipo de perigos, não só para os cristãos, mas também para o leigo, portanto, para as pessoas que não são cristãs, constituem estes sites? Bom, aquilo que Deus pensa acerca disto é que o maior site de encontros é a vida. Amém. Amém. Okay? Porque esses sites de encontros, e quando falam, quando eu já vi, já tive conhecimento de sites que se intitulam evangélicos, site de encontros evangélicos, há uma coisa que a internet não tem controle. É controle sobre a motivação de quem eles se inscreve. Também não tem controle sobre a carteirinha de identificação de grupo religioso. Exatamente. Tá? Então, isso, quanto a mim, não tenho prova cabal, não é? Mas, quanto a mim, é como hoje muita gente se intitula cristã evangélica. Houve um tempo que era, por exemplo, no Brasil, não é? Nos Estados Unidos, era luxo dizer eu sou cristão evangélico. Abria portas, por aí fora. Alguns se intitulam cristãos evangélicos sem na verdade o ser. Então, as próprias organizações que criaram estes sites, ou pessoas, não conseguimos provar se de facto são evangélicas, se não são. Não são. Entende? Não são mesmo. Pelo seu comportamento e por aquilo que apresentam, elas não estão minimamente de acordo com a palavra de Deus. Entende? A vida, quanto a mim e aquilo que eu entendo das Sagradas Escrituras, esse sim é o grande site de encontros, reencontros, namoros, casamentos, noivados. Esse é o real. Porque eu já li e já ouvi pessoas testemunharem ou falarem
de que, tendo olhos pretos ou castanhos, sendo baixo, não é que os baixos não prestem, não é isso. Se apresentaram como pessoas de 1,80 m, olho verde, cabelo louro, musculado, e por aí vai. Ou então a menina com X medidas, 1,70 m, 1,80 m, tipo sereia. cabelo comprido, não é? Tipo sereia. Tipo sereia. Mas depois, quando é marcado o encontro, nenhum deles aparece, estando os dois no mesmo lugar. Porque nenhum deles corresponde às características que puseram no site. Então, estes são alguns dos perigos desses sites. Não sabemos a motivação de quem está do outro lado. Nem o seu caráter. Nem o seu caráter. Raptos, principalmente nos Estados Unidos da América, já foram feitos a partir da internet. Desses tipos de sites. Até no simples chat, havia também que era o Messenger, também a partir daí. Então parece que se está a contradizer naquilo que disse ainda há pouco. Na internet é boa ou má? A internet é aquilo que o homem quiser que seja. Exatamente. Agora, o cristão precisa de se precaver. Se tiver que abandonar a internet, abandone. Se vê que não tem estrutura, que não tem o caráter, a firmeza suficiente para resistir, então desista, ou pare e eduque-se. Amém. E santifique-se. Okay? Então, esses são os perigos inerentes à utilização desse tipo de sites, não só. E em seu entender, haverá limites, se é que eles existem na internet, da própria internet? Não, é assim, aquilo que eu entendo é que os limites, ou seja, a internet, ela não tem limites em si. A internet, como internet, não tem limites. E nós vemos que agora o grande desafio é criar as tecnologias para abençoar o homem via internet, né? Usando a internet. Portanto, ela em si é um portão aberto e que não tem limites. Estou falando no aspecto técnico. Sim, né? sim. Não tem qualquer tipo de limites. Né? Nós antigamente, ou nós agora, sei lá, usamos um computador i7 com um disco de 1 terabyte de armazenamento, com 10 gigas de memória, né? Amanhã, daqui a uma semana, está obsoleto. Né? E tudo isto, nós estamos a falar agora do aspecto, digamos que, daquilo que são periféricos à volta da internet. Que tudo se alimenta da internet, né? E que tudo usa a internet. Tá? Mas a internet, de facto, é sem limites. Nós podemos, no aspecto prático, não é? Falamos do aspecto técnico, no aspecto prático, nós hoje podemos alcançar uma pós-graduação através da internet. Não é? Mas agora repare. Falei aqui num aspecto sensível. Posso alcançar um doutorado estudando via internet, ligado a uma faculdade. Hein? Mas também, a par destes, existem aqueles que vendem certificados, que vendem diplomas. Hein? Mesmo na via ministerial, que isto para mim é uma vergonha, há quem venda diplomas de doutor, de teólogo. Venda. Eu não estou a dizer fazer o curso. Repare, está a ver aqui as duas diferenças? Sim. É? Posso fazer um curso teológico através da internet. Usando a minha internet. Posso estar ligado em sala de aula. É? Ok? Lá, a faculdade pode estar lá do outro lado do mundo. Na Cochinchina. Não interessa onde. Está a ver aqui o ilimitado
da internet e fazer legalmente a minha formação. Mas também posso fazer isso ilegalmente. Aqui o problema continua a ser o homem, não é a internet. É o caráter. Tá? E nós vemos, há aí um site que é um site que a mim pessoalmente me envergonha, como cristão e como ministro, que vende diplomas, vende certificados, vende carteirinhas, Meu Deus, para tudo quanto é ministério. Ainda há uns tempos atrás eu estava vendo, achei curioso aquilo, e estava carteira de líder de louvor. E o que é que eu precisava? Mandar para lá um X, ok? Iria receber em minha casa uma quantidade de apostilhas